Na quinta-feira, o STF, Supremo Tribunal Federal, discute lá o porte de droga para consumo próprio. O Pedro está aqui comigo e ele vai explicar direitinho o que isso significa. A união é feita do judiciário, legislativo e executivo. E até agora, só quem está trabalhando é o judiciário. Bom, a gente está num momento decisivo aí para o futuro da cannabis em solo brasileiro, rapaz. Entre outras coisas, por causa disso aqui. Eu estou trazendo para vocês manchete do Consultor Jurídico. Esse site aí é para, como é que, o nome chique é Operadores do Direito. Esse é o público do Consultor Jurídico. Olha lá. STF deve voltar a discutir na quinta porte de droga para consumo próprio, né? Então, tá na pauta, né, do dia 1º do mês 6, a retomada desse julgamento. O plenário discute lá a constitucionalidade do crime de porte de droga para consumo próprio. Então os caras vão decidir lá se pode ou não pode o porte, quanto pode e tal. Quero entender com o Pedro os detalhes aqui dessa informação, né? E, claro, perceber que, de fato, né, Pedro, é um momento assim que tem alguma coisa mudando. Quando a gente ouve o Pedro parece estar preocupado em como é que vai se dar o acesso do brasileiro à cannabis medicinal. E ouvindo você, Pedro, na nossa conversa aqui, eu fico com essa impressão. Você está mais preocupado em como vai ser esse acesso do que se esse acesso vai acontecer. Então, o Pedro quer saber quem é que vai mediar isso, que indústria vai estar no meio, quem é que vai ganhar dinheiro, se vão ou não vão limitar o acesso a remédio de qualidade no Brasil e tal. Eu queria entender essa tua perspectiva para esse momento e, claro, isso que está rolando agora no STF, cara. Álvaro, a gente fala como se a cannabis fosse proibida de fato, né, no Brasil. A cannabis, a maconha, como você queira chamar, é a mesma planta e ela não é, nunca foi proibida. Ela tá aí nas ruas, ela tá aí, quem quer, tá aí. A classe média alta planta em casa, gera uma riqueza incrível para os grow shops, para empresas de lâmpadas, de insumo agrícola, né? Então, quer dizer, ela já acontece, só que ela acontece sem controle nenhum. E quando ela está nesse lugar de proibido, é o que eu falei no começo, ela atinge dois públicos, né? Quando você está com proibido, você deixa na mão da polícia se aquela pessoa é traficante ou é usuário, e ali já acontece um julgamento na hora. Então, se você for pego num bairro chique de São Paulo com meio quilo de maconha, você vai ter um tratamento diferente de um favelado ser pego com meio quilo de maconha, né? Então, esse é o ponto que eu acho que a discriminação é importante, porque vai acabar com essa guerra social, né? Essa guerra às drogas que não venceu e não vai vencer, né? Porque ela já está aí há muitos anos e não conseguiu resolver o problema. Então, quando você tira esse lugar do proibicionismo, a gente destrava muita coisa, a gente destrava a discussão dessa mortandade que se dá nas periferias por causa de um cigarro de maconha. Você tem jovens presos que vão presos por um cigarro de maconha, entra na penitenciária e sai bandido. E na outra ponta, você não consegue fazer remédio de forma nacional, em parceria com as universidades, porque não tem uma lei que preveja isso, né, que respalde tudo isso. Então, a gente vê esses casos, como o da Damares foi aqui, que da super maconha, né? E aí é engraçado que eles colocam a super maconha de forma pejorativa, quando deveriam entender que sim, é uma super maconha hoje em dia, que ela gera remédio, ela gera fibra, ela gera energia, ela pode limpar o solo, ela pode ser feito cosméticos, pode fazer, é um suplemento alimentar que todos deveriam repor após os 40 anos. Então, quer dizer, o fato de ela ser proibida atrasa todos nós. Então, acho que esse julgamento do STJ é importante, assim como a PL 399 que está andando no Legislativo também é importante, porque a união é feita do Judiciário, Legislativo e executivo. E até agora, só quem está trabalhando é o judiciário. O judiciário é que está garantindo que pacientes possam fazer o autocultivo em casa e fazer seu tratamento. Hoje a gente tem mais de 2.000 HCs pelo Brasil com autorização de cultivo. As associações estão recorrendo à justiça para poder fornecer esse remédio. Então, eu acho que esse debate da justiça de tirar a criminalização da maconha é importante para que a gente possa avançar na pauta e desmistificar. E aí tem uma outra coisa que a gente vê, a Damares, o Osmar Terra, essa galera que é contra a cannabis, eles têm um fetiche com usuários de droga. Por quê? E esse fetiche se explica porque tem um interesse que a gente precisa denunciar,
que é o interesse nas comunidades terapêuticas de internação compulsória. Existe uma grana que o governo despeja através das igrejas evangélicas que vão para clínicas de tratamento com internação compulsória. Então, quanto mais drogado, quanto maior número de drogado, mais eles têm como justificar um aumento de verba. Então, esse fetiche é muito bem explicado nesse interesse que tem por trás, né, de colocar todo mundo como droga. E a gente sabe que a gente tem o medicinal, que pode ser muito bom, a gente tem o industrial, e não podemos esconder jogar para baixo do tapete que tem muita gente que fuma cannabis de forma recreativa e sustenta uma rede de narcotráfico entre profissionais liberais, jornalistas, advogados, empresários, artistas, que acabam também não contribuindo quando não saem e dão a cara para a gente resolver o problema. A gente precisa ter controle. A Alemanha agora regulamentou a cannabis medicinal, que já era regulamentada, agora botou mais regras, e regulamentou o uso recreativo através de clubes sociais. Para quê? Para ter controle do que está se tratando, né? Então, é importante a gente enxergar esses modelos que estão surgindo pelo mundo, que faz parte, mas também não se modelar eles, fazer o nosso modelo com a nossa cara e diminuindo o prejuízo das mortes com a cannabis recreativa e aumentando a acessibilidade para as pessoas que precisam como medicinal. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.